Bom, sou o Rodolfo Viana, economista, falando aqui agora do IBC-BR. Como a gente sabe, o IBC-BR é uma tentativa do pessoal do Banco Central de montar um índice que fosse uma espécie de termômetro aí da atividade como um toda entre os meses que o IBGE não divulga o PIB, né? Que o PIB é uma saída trimestral e o IBC-BR ele é mensal. Mas ele também é bem diferente da metodologia adotada pelo PIB, principalmente porque ele usa basicamente dados do lado da oferta, né? Então a gente tem muitas pesquisas mensais aí, a pesquisa mensal de serviço, da indústria, do comércio, tem a parte da agricultura também. Então ele é mais uma proxy do que um PIB mensal, né? Mas ajuda um pouco a entender a dinâmica da economia. No IBCBR de novembro, a gente teve ali a confirmação de mais uma alta, a sétima alta seguida, desde o início da crise que teve ali em março e abril desse ano. Só que a gente percebe que a alta ela começou a perder um pouco de força, né? Teve uma alta de 0,59% em novembro, na passagem de outubro para novembro. E mesmo assim, o indicador, né, o nível de novembro, ainda estava 1,86% abaixo do nível de fevereiro, né, que foi justamente o primeiro mês antes da crise. Mas é importante dar uma olhadinha nesse indicador. Eu acho que é do ponto de vista do filme, não da foto, né? Por isso que eu coloquei esse gráfico aí, que vocês talvez estejam vendo, mas eu não estou mais, que é o índice nos últimos meses, né? A gente percebe que ainda falta ali um espaço considerável para voltar para o nível que estava em fevereiro desse ano. A recuperação não tem jeito que vai ser um V clássico, né? Muito pelo contrário, agora ele começou a arrefecer o crescimento, tanto é que a gente vê na tabelinha aí que com relação a novembro do ano passado, o IBCBR ele está negativo ainda. Só que hoje, já dia 19 de fevereiro, a gente acabou saindo o dado de dezembro, a gente viu que foi positivo, né? Surpreendendo também, porque esperava um dado talvez não tão forte. E aí o que vai ficar para a gente discutir e pensar aí é esse início de ano, né? Principalmente por conta da ideia genial que eles tiveram de achar que a pandemia acabaria com um decreto de 31 de dezembro de 2020. Então, todas as medidas que eles tomaram no âmbito federal, do ponto de vista econômico, né, tanto auxílio emergencial quanto a boa parte das linhas de crédito, o orçamento de guerra, como foi chamado, né, para não seguir o teto dos gastos e aí permitir essa expansão fiscal, ele encerrou basicamente 31 de dezembro e aí, desde então, a economia está caminhando sem maiores auxílios, né? E aí já começou a aparecer alguns resultados na atividade econômica desse início de ano. E, fora isso, que é ainda mais grave, a pandemia, como muitos tinham alertado, mas o governo federal não quis ouvir, ela voltou forte. Voltar não, porque ela não foi embora, né? Mas os dados aumentaram de forma significativa no início desse ano, que necessariamente compromete a atividade econômica, porque, por um lado, as pessoas vão ficar com mais receio de consumir, viver a sua vida, por outro lado, é imperativo que se façam restrições de mobilidade em diversas capitais que têm tido problemas aí. O caso mais clássico desse início de ano foi, infelizmente, Manaus, né? Mas, como eu falei aqui, 19 de fevereiro, a gente tem visto que, infelizmente, isso está no Brasil inteiro, né? O Centro-Oeste está com problema sério, o Nordeste com problemas, o Sul também passa por problemas graves com relação a leitos de UTI, e isso necessariamente vai acabar batendo na atividade, né? Então, o resumo da história é: o PIB deve ter ficado em 2020 com uma queda na casa de 4,5%, muito inferior ao que estavam prevendo, que deveria chegar a 8, 9%. Determinante para isso foi, sem dúvida, o auxílio emergencial. E esse ano a gente não sabe muito bem o que vai ser. Começa o ano com um carregamento estatístico na casa de 3 a 3,5%, mas com sérias chances do Guedes acabar queimando tudo isso, boa parte disso, com a letargia dele, com a demora de tomar algumas medidas. Da minha parte é isso.